A palavra de hoje se chama Não Creia em Vão. É isso mesmo. Nem toda fé produz resultados. Você pode estar aqui hoje sentado, frequentando o culto há vários tempos já, indo numa célula, escutando pregações, o teu carro pode tocar só louvores, você pode dizer e crer de verdade que acredita que Deus existe e mesmo assim toda a tua fé está sendo inútil. Estar crendo em vão, porque não está produzindo mudança, não está produzindo resultado, não está produzindo o agir de Deus na tua vida, é apenas uma coisa assim que você acredita que é real, mas que não está tendo a ver com o teu viver. E a palavra de Deus, ela ensina justamente sobre isso, que nem toda fé salva, nem toda fé permanece, nem toda fé produz frutos. Tem uma fé que a gente até se emociona, acredita que isso foi real, mas não se sustenta, ela começa rápido e termina rápido também, e a gente acaba crendo em vão. E o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja que estava com muitas dificuldades. Era uma igreja que estava com dificuldades morais, que estava com dificuldades na ordem das coisas que fazia, nos princípios que tinha, e um deles era justamente permanecer crendo para conseguir produzir frutos. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, nós temos essa instrução que se torna válida para nós como igreja do Senhor aqui hoje. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Veja o que está dizendo aqui na Bíblia, que interessante, porque muitas pessoas hoje em dia, falamos aqui agora há pouco das muitas vozes, têm dito, não, você simplesmente precisa crer que Jesus te ama, está tudo certo, está salvo, está resolvido, viva como você quiser. E o apóstolo Paulo está aqui transformando em palavra de Deus, virou Bíblia isso. Ele está dizendo, você só será salvo se, desde que guardar firmemente, praticar, internalizar na tua vida essa palavra de Deus que tem te sido anunciada como algo que tem a ver para produzir resultado na tua vida. Do contrário, você e eu teremos crido em vão. Então hoje nós vamos falar justamente esse princípio tão importante da palavra de Deus, de um cristianismo verdadeiro, de uma fé viva, prática, aplicada em nossa realidade. Porque a Bíblia fala lá em Romanos 12, 3, que todos nós temos uma medida de fé. A todos foi dada uma medida de fé. Então você tem naturalmente a capacidade de crer. Toda pessoa recebeu de Deus essa capacidade, uma medida de fé, a capacidade de crer. Qual que é o nosso papel ao receber uma palavra de Deus que tem a ver com a nossa realidade? Aplicar a capacidade de crer que nós temos, a nossa fé, àquela palavra de Deus e torná-la praticável na nossa realidade, na nossa vida. Então, quando Jesus ensina muitas parábolas, uma delas, e talvez a mais importante dos ensinos de Jesus, é a parábola do semeador. E na parábola do semeador, se você quiser já abrindo comigo, Mateus capítulo 13, é um lugar da Bíblia onde Jesus ensina que muitas vezes a sua própria palavra, e lembrando, Jesus também é a própria palavra, então podemos dizer que a sua própria presença, e também Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, então a própria fé. Jesus diz na parábola do semeador que ela pode se perder, que nós podemos estar deixando se esvair, escapar pelos dedos, aquilo que Deus promete, a transformação, o milagre, os propósitos, a edificação, inclusive a salvação das nossas almas. E Jesus diz então lá em Mateus capítulo 13, que o semeador saiu a semear, e enquanto caminhava, parte da semente caiu da beira do caminho, e aves vieram e comeram ela, e a semente se perdeu. Depois, parte da semente caiu entre um terreno pedregoso, no meio das pedras. E aí, então, ela até brotou. Não sei se você já viu aquele brejinho que nasce no meio das pedras, que qualquer criança arranca com a mão, porque não cria raiz. Daí Jesus falou assim, veio o sol logo, ela brotou rápido, mas veio o sol, queimou, porque não tinha raiz e não produziu fruto. A terceira semente é aquela que caiu no meio de um território com espinhos. E os espinhos, então, mesmo que aquela semente germinou, criou raízes, e quando foi crescer, aqueles espinhos ao redor não estava limpo, não estava preparado, sufocaram aquela planta e ela não produziu frutos. E aí, por fim, Jesus declara, mas tem um tipo de semente
que caiu na boa terra, aquela terra que estava preparada para recebê-la. Essa sim, germinou, e ao germinar, cresceu e produziu frutos, até 30, 60 e 100 vezes mais aquela semente que foi lançada. E aí Jesus então começa a explicar essa parábola, e ele diz: a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como uma semente que é lançada, é pregada, é anunciada. Talvez você escuta ela, talvez você lê ela, talvez algum amigo compartilhe um testemunho com você, talvez você está sendo de alguma forma, por meio de uma canção, por meio de alguém que está falando algo, recebendo palavra de Deus, por meio da própria leitura bíblica, sendo alimentado, recebendo uma notícia sobre Deus, que é como uma semente. E agora, o que essa semente vai produzir na nossa realidade? Tem tudo a ver com a nossa fé. Então, uma fé que ela é abstrata, é o primeiro tipo de fé que nós vamos falar hoje. É uma fé que é inútil. É uma fé que não produz resultado, é uma fé que é vã. Uma fé abstrata é uma fé que não é concreta, que não carrega certeza, que não carrega fundamento. É uma fé que nos faz crer em vão. É aquela fé que eu digo assim: não, Deus está no meu coração. Não, eu acredito que Deus existe. Não, eu creio que Jesus é verdade, morreu na cruz. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Porém, é uma coisa muito abstrata, muito infundada. Eu não tenho convicção nenhuma, eu acho, eu sinto, eu talvez penso que Deus está no controle, está dirigindo alguma coisa. Mas, de fato, eu não tenho profundidade, eu não tenho convicção, eu não tenho certeza, eu não sei nem por que eu faço o que eu faço através da minha vida cristã. E Jesus fala então em Mateus 13:19, acompanhe comigo: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ou seja, não tem substância, não tem convicção, não tem fundamento, eu não entendi, eu só estou exposto à palavra de Deus, mas ela não penetrou, ela não entrou dentro do meu ser, eu não compreendi. Então vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. E muitas vezes nós estamos sendo esse tipo de pessoa. E talvez não estamos sendo em todas as áreas da nossa vida, mas em algo que está precisando da intervenção de Deus, e nós simplesmente não estamos dando ouvidos. Simplesmente não estamos querendo ir perceber, entender e conhecer a vontade de Deus para aquilo na minha vida. Eu clamo a Deus fervorosamente por uma cura, e creio que Deus, Ele pode me curar. Mas quando vai vir a palavra de Deus para me orientar no meu casamento, aí eu quero não ouvir, eu não quero entender. E aí o diabo vem e arranca aquela semente e ela não produz nada. Ficou uma fé abstrata. Nicodemos, ele foi mais ou menos assim, lá em João capítulo 3. Ele é um fariseu respeitado, é um religioso da época. Ele chega diante de Jesus e ele fala assim para Jesus: Jesus, eu sei que tu vem de Deus. Porque ninguém ensina isso se não vier de Deus, e ninguém faz esses milagres que o Senhor faz se não vier de Deus. Ou seja, ele cria que Jesus era um enviado de Deus, ele cria que Jesus manifestava o poder de Deus, e aí eu te pergunto, através daquela conversa, Nicodemos de fato se tornou um discípulo de Jesus? Não. Ele foi lá conversar com Jesus escondido, com vergonha de todo mundo, e Jesus começou a explicar para ele o reino de Deus, e aí ele disse: olha, se você quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E Nicodemos não conseguiu entender as coisas espirituais e disse assim: mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Nicodemos parece que não entendia as coisas que Jesus falava e perdeu a oportunidade de ter a sua vida transformada. Depois nós vemos que lá adiante, quando Jesus é sepultado, Nicodemos agora é mais ativo e provavelmente se tornou um discípulo de Jesus, mas naquele primeiro momento é um bom exemplo de alguém que muitas vezes está aqui no culto, alguém que muitas vezes está recebendo uma informação da palavra de Deus, está lá na célula, está vendo uma pregação na internet, mas isso apenas está massageando os seus ouvidos, mas não está penetrando o seu coração. É uma fé abstrata, é uma fé vã. Em Hebreus capítulo 11, vamos lá comigo na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um dos poucos lugares que a Bíblia atua como um dicionário. É como se você pegasse agora e quisesse assim entender palavra fé, definição, significado. Em Hebreus 11:1 tem um versículo inteiro dedicado a definir a palavra fé. Tão importante é fé para a relação com Deus, porque o evangelho é de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Jesus disse que é feito conforme a nossa fé e assim por diante. Então, em Hebreus 11:1, nós temos uma definição, e eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Deixa marcadinho lá Mateus 13, e daqui a pouco a gente volta.
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Essa é a definição bíblica de fé. Fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Então lembra, uma fé abstrata é uma fé que não sabe se explicar, é uma fé que não tem esperança nenhuma, é uma fé que só acha que é verdade, que sente alguma coisa, que vai em algum lugar, que se sente bem. Mas a fé bíblica, a fé verdadeira, é a fé que é a certeza do que eu espero e a prova daquilo que eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Então a fé, ela se torna concreta e deixa de ser vã quando de fato eu carrego agora, através do meu relacionamento com Deus, convicções de coisas que eu espero que irão acontecer. Convicções de promessas de Deus que vão se cumprir, de realidades que serão mudadas. Eu estou orando pelo meu casamento, por quê? Eu estou orando porque eu sou cristão. Não, eu estou orando porque eu creio na palavra de Deus que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto essa palavra não se cumprir, eu não vou parar de orar. Eu estou orando com base num fundamento, com base numa convicção, com base numa esperança. Por que está orando por cura? Eu estou orando por cura porque eu vou na igreja a gente tem que orar. Não! Eu estou orando por cura porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz já foi derramado sobre Ele. Então, quando eu tenho agora uma convicção da palavra de Deus, que me diz que eu posso ser curado sobrenaturalmente, eu vou orar por isso, eu vou crer nisso, e eu não vou parar de crer e exercer a minha fé, enquanto a minha esperança não se concretizar. Está fazendo sentido isso para você ou não? A fé também é a prova do que eu não vejo. Então a fé, ao mesmo tempo que é a convicção daquilo que eu espero, é a prova que eu não vejo. Como você pode dizer que é cristão se você não vê a Deus? Por causa da fé. A fé é a prova dentro de mim que Deus existe. A fé é a prova dentro de mim que a palavra de Deus é a verdade. A fé é a convicção que eu tenho, é a prova contundente que Jesus é real. E através da minha fé começam a surgir frutos, mas não vai produzir frutos se ela não se tornar uma fé concreta, uma fé palpável, uma fé, como diz na tradução brasileira da Bíblia, uma substância que me faz entender a palavra de Deus como uma realidade, como uma esperança que eu busco, como uma prova daquilo que eu não vejo, que é espiritual, que a palavra de Deus revela. A fé que é abstrata é uma fé vã, é uma fé inútil à salvação. Ela é possível, mas ela é inoperante. A pessoa quase crê, quase entende, quase corresponde. Agora a fé concreta é a fé que agrada a Deus, porque é baseada na palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero te dizer sobre isso, é que a fé vã é uma fé superficial. A fé superficial é uma fé sem profundidade. Porque a pessoa não tem raízes, a pessoa não permanece. Uma hora ela tem uma convicção, outra hora ela tem outra convicção. Um dia ela está orando a Deus por uma coisa, outro dia está orando por outra coisa. É uma pessoa sem constância, sem raízes, sem profundidade, sem firmeza. É uma pessoa que não desenvolve a força na sua vida. E o Senhor Jesus nos ensina sobre isso, porque muita gente gosta do ambiente cristão. Vamos voltar lá em Mateus 3 agora, no versículo 20. Muita gente gosta das promessas de Deus, da atmosfera de adoração da igreja, do bem-estar, de estar junto com pessoas que creem em Deus. Porém, muitas vezes essas mesmas pessoas não querem um compromisso com as coisas de Deus. Não querem pertencer ao reino de Deus. Talvez hoje você está aqui a primeira, segunda, terceira vez, está ainda namorando o reino de Deus e faz parte desse início para conhecer onde é que você está pisando teus pés, mas muitas vezes nós acabamos deixando o tempo passar e vamos tendo um relacionamento superficial com Deus. A gente vai enrolando Deus, sabe aquele cara que enrola a menina 5, 10 anos, 15, não quer casar nunca? Não sei se tem um cara aí assim, não é mensagem direta para ninguém. Mas nós estamos de fato entendendo que não queremos um compromisso. E Jesus diz que a fé que causa resultado através da palavra de Deus é quando a pessoa tem raízes. Vamos ver ali, versículo 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Não, eu entendi a palavra. Olha, eu fui no culto e compreendi. Olha, entendi agora uma esperança para a minha vida. Eu creio. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então veja aqui no versículo 21 que Jesus está afirmando que toda palavra de Deus vai produzir alguma tribulação ou alguma perseguição. Por quê? Porque enquanto a palavra de Deus não se cumpre na minha vida, de alguma forma eu estou afetado por um sistema de trevas. De alguma forma eu estou afetado por um ambiente ou de pecado, ou de opressão, ou do mal operando na minha vida, e agora eu recebo uma esperança da palavra de Deus. Quando eu vou me mover por essa esperança que se torna minha convicção, a minha oração se torna um conflito espiritual. E agora, para eu realizar aquilo que a palavra promete, eu vou passar por um tempo de tribulação, por um tempo de perseguição, quem sabe, por um tempo de ataques espirituais, ou de situações visíveis, relacionais, que vão estar no caminho, até que aquela minha fé realize a palavra de Deus que eu recebi. Então essa fé superficial é uma fé que não tem raízes, é uma fé que se perde no caminho, é uma fé que eu digo assim, eu creio, mas agora eu entro dentro do carro e já saio discutindo com a minha família e já parece que deixei de crer. É uma fé que diz, não, eu confio, mas no primeiro momento que eu tenho uma oportunidade de trabalho corrompida, eu confio mais na corrupção lá no meu trabalho do que no Deus que eu sirvo, entende? É uma palavra que diz assim, não, eu estou crendo na palavra de Deus, eu creio na pureza sexual na minha vida, mas eu não resisto à primeira pessoa que dá em cima de mim. Então é uma fé que na hora da provação, ela não tem raízes e por isso perde fruto. Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele viu um milagre acontecer. A única pessoa na Bíblia, além de Jesus, que andou por cima das águas sem afundar foi Pedro. Mas aí a palavra de Deus diz que, de repente, Pedro começou a reparar no quê? No vento, nas ondas, naquilo que poderia afligi-lo. E aí o que acontece com Pedro diante de Jesus? Começa a afundar. Não deixa a tua fé começar a afundar por causa das pressões espirituais. Para isso, o que a gente tem que fazer? Criar raízes. Qual é a árvore que resiste aos vendavais? Qual é a árvore que resiste aos temporais? É a árvore que tem as raízes mais fortes, mais profundas, mais penetrantes no solo. E aí lá em Salmo capítulo 1, se você puder ver comigo, deixar marcadinho, Mateus 13, a gente já volta. Lá no Salmo capítulo 1 existe uma ilustração bíblica, justamente dessa árvore plantada, que é nutrida e frutifica, como a vida daquela pessoa que está buscando a Deus. Em Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Esse primeiro versículo está falando sobre o nosso comportamento social, com relação àquilo que nós cremos. Ou seja, eu recebo uma palavra de Deus para a minha vida, mas eu continuo num ambiente que zomba de Deus. Eu recebo palavra de Deus para a minha vida, mas eu continuo me submetendo ao conselho de pessoas contrárias a Deus, ao conselho dos ímpios. Eu continuo imitando a conduta de pecado que eu tinha antes de receber a palavra de Deus. E quando eu recebo essa palavra e não mudo isso, a minha fé é inútil. A segunda coisa que a gente vê está no versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, se por um lado eu preciso criar raízes, me desligando de coisas que me afastam de Deus, de ambientes, de pessoas, de situações que me influenciam, e me conectando agora com aquilo que a palavra de Deus coloca como verdade para a minha vida, por outro lado eu preciso intensificar a minha busca a Deus. Diz assim, a sua satisfação agora, o seu prazer está na lei do Senhor. Está na palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, em buscar a Deus, em adorar o Senhor, em crer, em orar, em estar junto de pessoas que têm essa mesma fé. Agora eu descubro que há uma alegria nisso para mim, porque isso me enraiza. Isso me faz aprofundar as coisas que Deus tem me dado. E a minha fé então deixa de ser vã e começa a estar enraizada. Deixa de ser superficial e começa a ter profundidade. E quando eu atravessar o momento difícil, antes de se cumprirem as promessas de Deus na minha vida, eu vou permanecer. Está fazendo sentido isso para você? Está conseguindo entender a lógica da coisa? A fé que permanece é uma fé que eu compreendo, e é uma fé que tem uma devoção a Deus, e uma postura firme
contra o pecado. Uma postura firme contra ambientes que zombam de Deus. Uma postura firme com conversas, com assuntos contrários à palavra de Deus. Eu posso até estar nesse ambiente, mas eu tenho uma postura firme agora. Eu agora não sigo mais esse tipo de conselho. Eu não me envolvo mais com esse tipo de prática. Eu aprendo a buscar a Deus e isso me dá um novo prazer, uma nova alegria, uma nova razão de viver. Essa fé, ela cria raiz, porque ela não é mais superficial. Então, se antes a pessoa só permanecia quando estava tudo bem, mas se ausentava quando as pressões surgiam, agora, quando a pressão surge, é que a pessoa busca mais a Deus. Quando a pressão surge, é que a pessoa clama mais, se volta mais para o Senhor, porque é aí que é a oportunidade da fé crescer. Em terceiro lugar, uma fé vã é uma fé infrutífera. E aqui eu quero falar, eu creio com todas as pessoas. Porque essa fé infrutífera, ela acomete ao longo da caminhada cristã todas as pessoas. Seja pastor, seja cristão há tantos anos, seja alguém que já tem um entendimento maior da palavra de Deus, porque a fé infrutífera, ela poderia ter um outro título aqui, que eu não quis chocar tanto, que seria uma fé sufocada. E você já vai entender por que seria esse título. No versículo 22 de Mateus 13, diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Então está dizendo de alguém que ouviu a palavra de Deus, que compreendeu a palavra de Deus, que está criando raízes, está transformando o seu ser, está tornando a identidade cristã uma marca da sua realidade. Essa pessoa tem uma devoção a Deus, essa pessoa mudou seu comportamento, essa pessoa está selecionando melhor aquilo que lhe influencia, ela está tendo uma postura de santidade, está se comprometendo com o ambiente da igreja, está enraizada, mas mesmo assim não produz frutos. O que Jesus está dizendo? Que ela está sufocada por coisas que tecnicamente não são um pecado, mas que estão tirando as coisas de Deus da minha vida. As preocupações, os anseios, os afazeres, as muitas coisas dessa vida acabam muitas vezes matando a nossa fé. Segunda coisa, o engano das riquezas. Quando agora eu sou abençoado e aquela bênção que Deus me deu, me afasta dele. E como disse lá em Lucas, a mesma parábola, na mesma explicação, é complementado também os prazeres dessa vida. E quando eu falo os prazeres dessa vida, neste contexto, eu não estou falando necessariamente de coisas pecaminosas. Eu estou falando de coisas de uma vida abençoada. Então você buscou a Deus, você agora prosperou nas suas finanças, aí você tem uma caminha melhor para dormir, um ar-condicionado para desfrutar, você tem um tempo melhor de descanso, você tem um ambiente de maior conforto, e agora isso começa a te tentar a não ser mais intenso na busca a Deus. Quem sabe tem um cargo melhor na empresa, tem um status melhor, vai de terno trabalhar. Como é que eu vou me ajoelhar agora? Estou com a minha roupa boa. Se o pastor pede para ajoelhar agora, estou de calça nova no culto. Vai ficar difícil. Os prazeres dessa vida começam a me afastar da presença de Deus. Eu vejo tanta gente: Senhor, preciso de um namorado. Jesus, eu quero casar com uma mulher de Deus. E aí vem essa pessoa e você está vivendo muito abaixo daquilo que era na tua relação com Deus, na vida de solteiro. Aí alguém diz assim: preciso de um emprego melhor, quero prosperar nos meus negócios, quero abrir o meu negócio, a minha empresa. Deus abre portas, abençoa, e agora trabalha, recebe recursos e não faz mais nada, não busca mais a Deus, esquece da presença de Deus. Meu Deus, me corta o coração ver gente chorando, clamando para gerar um filho que não pode, e gera um filho milagrosamente, e depois não vem na igreja por causa do filho, e depois não ora mais a Deus por causa dos afazeres de casa, porque está cansado, porque não dorme, porque não sei o quê. Muitas vezes a fé vai se tornando infrutífera com as próprias coisas que foram motivo da nossa busca a Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesus diz assim para Marta, e talvez você já tenha ouvido essa história de Marta e Maria. E ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia uma só é necessária.
E nós estávamos discutindo ontem numa reunião de discipulado, e uma coisa que foi falada, uma frase importante que foi falada, é que nós temos que nos acordar quando a busca a Deus na nossa vida deixa de ser uma necessidade e começa a ser uma opção. E para Marta agora, Jesus já estava amigo, Jesus já estava sendo de casa, Jesus já era amigo da família, Jesus estava ali, imagina, Jesus está ali. Tem poucos dias dele nessa terra, provavelmente foi a última vez que Jesus foi na casa dela. Jesus estava ali, em vez dela aproveitar a presença de Jesus, ela estava inquieta e preocupada com muitos afazeres e ainda criticando quem escolheu buscar a Deus. E ela vai para Jesus e diz, mas Jesus, ainda quando ora é para reclamar. Já pensou? Que coisa chata que a gente se torna. Ainda quando ora a Deus é para reclamar dos outros. Mas Jesus, Maria está aí, ó, ajoelhada, sentada contigo e eu estou aqui trabalhando. O que Jesus diz para ela? Marta, tu está preocupada com tantas inquietações e afazeres, mas apenas uma coisa é necessária. Que a presença de Jesus nunca deixe de ser necessária na tua vida e na minha vida. Que a presença de Jesus, por mais abençoado que você seja, por mais linda que seja a tua família, por mais dinheiro que você tenha na conta, por mais próspero que seja a tua empresa, por mais que você tenha estudado, por mais diplomas que você tenha, que a presença de Jesus nunca seja opção, seja necessária nas nossas vidas. Porque o dia que a presença de Jesus não for mais necessária na nossa vida, a nossa fé começa a morrer e quem sabe a nossa salvação começa a se perder. Como disse o apóstolo Paulo, esse evangelho salva, desde que se apegue firmemente à palavra pregada, do contrário você terá crido em vão. E eu sei, essa palavra é um pouco difícil de ouvir, porque confronta todos nós. Porque todos nós poderíamos estar vivendo algo a mais com o nosso Deus. E quem sabe em momentos de desespero nas nossas vidas, nós já fomos um homem ou uma mulher de tanta fé. Mas é isso que o Senhor colocou no meu coração hoje, para despertar no teu coração. Que a fé frutífera é a fé de quem entende que Jesus é necessário no dia bom e no dia mau. É a fé de quem entende que Jesus é necessário quando você tem pouca coisa para fazer e quando tem muita coisa para fazer. Você que já busca a Deus há algum tempo, você já teve aquele dia off na tua vida? Deve ter, né? Toda semana deveríamos ter pelo menos um turno assim off, no sábado, no domingo, ou em um dia inteiro, ou alguma coisa assim. Normalmente, esse é o dia na semana que a gente mais busca a Deus ou que a gente menos busca a Deus. Às vezes a gente menos busca a Deus quando tem menos coisa para fazer. Porque é só desculpa. É só desculpa que a gente dá, mas Senhor, eu estou muito ocupado, mas Senhor, eu tenho muito trabalho, mas Senhor, o meu filho dá muito trabalho, me demanda muito tempo, mas Senhor, eu tenho que fazer muita coisa, a empresa que o Senhor me deu, ela está me demandando tanto tempo agora, e a minha fé começa a se esvair pelos meus dedos. Então essa fé infrutífera, ela não morre rápido, mas ela é sufocada pouco a pouco pelo cotidiano. A verdadeira fé então, para finalizarmos hoje já, ela não é abstrata, porque ela quer compreender a palavra de Deus. Então imagina você entender todas as coisas que você faz para Deus. Por que a gente ora? A gente ora porque Jesus disse, e tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Por que a gente ora e diz em nome de Jesus? Porque Jesus ensinou, e tudo que pedirem em meu nome eu farei. Por que a gente impõe as mãos sobre os enfermos quando vai orar? Porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Por que a gente se reúne domingo como igreja? Porque a palavra de Deus ensina, não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas encoraje-se uns aos outros. Por que a gente canta na igreja? Porque a palavra de Deus declara, cantem ao Senhor um novo cântico. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Por que a gente dança? Por que a gente bate palma? Porque a Bíblia diz, louvai o Senhor com dança, aclamai-o com palmas, batam palmas todos os povos ao Senhor. Por que a gente faz o que faz? Porque a gente faz pela fé na palavra de Deus. Agora, quem entra nesse sistema religioso cristão e faz por fazer, e crê por crer, e frequenta por frequentar, e ora por orar, e canta por cantar, está tendo uma fé inútil. Está tendo uma fé que não produz resultado. E daqui a pouco eu olho para trás, estou há 10 anos pertencendo ao cristianismo, e eu continuo uma pessoa amargurada, ansiosa, angustiada. Estou há tempo pertencendo ao cristianismo, e o meu casamento continua por um fio, estou sempre doente, estou sempre mal, não duro emprego nenhum.
Eu estou um tempão vinculado numa aliança com Deus, eu sou batizado, mas a minha vida nunca produz resultado da presença de Deus. Tem algo errado, e quem sabe é hoje que o Senhor quer te acordar. A produzir uma fé que compreende, uma fé que enraiza, que se compromete, que dura, que é perseverante, de uma pessoa que tem raízes. O Senhor deseja fazer de nós homens e mulheres que tenham raízes. Logicamente que é importante, momentos de mudança na nossa vida, é importante. Mas existem coisas, se alguém está com o nenenzinho, podia se levantar, podia pegar no colo de ladinho. Mas existem coisas que na palavra de Deus só se cumprem através de anos. Existem coisas que só se realizam através de muito tempo de busca. E só quem tem raízes é que vai ver os milagres. E o terceiro tipo de fé, que muitas vezes é vã, é a fé infrutífera. Porque nós precisamos nos incomodar se a nossa vida não está produzindo frutos. Incomode-se se a tua vida não estiver produzindo frutos. E aí é só você fazer um exercício de olhar para trás. Olha só o que eu estou dizendo hoje aqui. A palavra de manhã foi tensa. Olhar para trás, nos últimos tempos da tua vida que você tem buscado a Deus. E dizer assim, se eu tirasse a minha fé e a presença e o poder de Deus desse tempo da minha vida, o que mudaria? Aí tem gente que vem com xalalá, não, tudo vem de Deus, não, graças a Deus, não, a minha vida é do mestre. Não, para com a conversa fiada, para com o xalalá. Olha agora o que foi resposta de oração. O que foi milagre? De você dizer, olha, eu não estaria batizado. Olha, minha família não estaria convertida. Olha, o meu casamento não existiria mais. Olha, se eu tirasse a fé da minha vida, eu teria morrido daquela doença. Eu estaria hoje miserável, porque foi Deus que fez um milagre nas minhas finanças. Se eu não tivesse buscado a Deus, eu tenho certeza que eu estava tomando ainda aqueles remédios de tarja preta, porque houve um milagre, entende? A gente tem que olhar e tem que ver frutos. Olha, o fulano e o ciclano não teriam se convertido, porque foi eu que preguei a palavra de Deus para eles. Olha, eu estaria ainda com problema de libertação, porque eu vivi algo sobrenatural com Deus nesse tempo. Eu não sei qual tem sido o teu testemunho. Mas se você olhar para trás e o teu testemunho é só dizer, não, Deus é bom, não, Deus está comigo o tempo todo, não, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, não, eu creio, faz tão bem para a gente, olha uma coisa boa que a gente sente. É uma fé inútil. Está só massageando a alma. Está só fazendo cosquinha no problema. Mas Deus quer para nós novidade de vida, transformação. Deus quer operar milagres. Deus quer fazer em nós proezas. Deus quer declarar para ti, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem os olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais a tua mente imaginou, nem penetrou no teu coração as coisas grandes que Deus tem preparado para ti. Mas o Espírito de Deus vai te revelar. E você vai viver isso. E vai vir o querer e o realizar do Senhor. Como é que eu sei? Está escrito em Filipenses 2,13. É Ele que opera em nós o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. E a fé é importante, porque Deus quer recompensar a tua busca. Você precisa sair daqui melhor do que entrou. Você precisa que 2026 você esteja mais maduro do que 2025. Você precisa ter mais milagres no teu histórico de navegação espiritual do que 1 ano ou 2 atrás. Essa é uma fé que produz frutos. E se não tiver produzindo fruto, hoje é o dia de dar um basta. Hoje é o dia de recomeçar. E dizer, eu vou compreender, eu vou mergulhar, eu vou enraizar, eu vou me comprometer. Eu não vou mais me fazer de crente namorado do pecado. Estou com 2 namorados, Jesus e o pecado. Jesus não tem isso aí. Eu quero ter uma aliança. Eu quero viver o reino de Deus. E aí você e eu viveremos sempre os nossos melhores dias em cada novo tempo. Amém?